Seminário Online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Testemunhando o livro do Apocalipse para o mundo. Em agosto e setembro de 2021, o primeiro e o segundo seminários bíblicos Shincheonji realizados online. 30.372 pessoas em 12 regiões em todo o país compareceram. Cerca de 1.800 pastores participaram e responderam com entusiasmo. E finalmente, as palavras do livro do Apocalipse, aberto pela primeira vez em 2000 anos. O presidente de Shincheonji e os 12 líderes da tribo irão lhe contar o segredo dos céus, a nova aliança do livro do Apocalipse. De 18 de outubro a 27 de dezembro, todas as segundas e quintas-feiras. Seminário online de Shincheonji transmitido simultaneamente em todo o mundo. Convidamos você para o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Pastores, seminaristas e santos de todo o mundo que participaram do Seminário Online Shincheonji, Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, é um prazer conhecê-los. Eu sou o moderador de hoje, Papon Jun. Gostaria de agradecer a todos que vieram ao Seminário Online Shincheonji. Espero que hoje seja um momento de muita graça e grande compreensão quando você ouvir o testemunho da profecia e cumprimento do Apocalipse. Vamos orar primeiro e começar o seminário de hoje. Santo Pai Deus, cheio de amor e graça, obrigado por reunir nossos corações hoje no seminário online para testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus que o céu nos concedeu, e por nos guiar para glorificar ao Pai na preciosa verdade. Hoje, quando todas as profecias de Jesus, prometidas 2000 anos atrás, se tornam realidade, por favor, derrame a sabedoria do céu para todas as famílias de fé que esperam pelo céu por meio do testemunho das profecias e do cumprimento do Apocalipse. E conceda-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações sábios para entender a palavra. Para todos nós que esperamos pelo céu e vida eterna que será cumprida de acordo com a aliança de Deus e Jesus, bem como a palavra, por favor, torne este momento precioso para percebermos o propósito de Deus e a esperança dos crentes. Em particular, derrame as palavras de sabedoria, poder e força do céu sobre o líder da tribo que testifica a palavra neste momento. E, por favor, faça com que seja um momento precioso para darmos glória ao Pai no céu. Dependemos do Senhor, do princípio ao fim, e oramos no santo nome de Jesus, que nos conduziu da morte para a vida. Amém. Gostaria de informar que este seminário online está sendo realizado em estrita observância às regras de quarentena e distanciamento social. Agora é a hora de ouvir a palavra da vida. Hoje, vamos ouvir as palavras de Apocalipse 16. Vamos receber o líder da tribo de Filipe, Kim Won-gu, que testemunhará a palavra. Olá, crentes de todo o mundo que amam o reino do céu e a vida eterna, e pastores cristãos e família da fé, é um prazer conhecê-los. Eu oro em nome de Jesus para que a graça e o amor de Deus sejam abundantes para todos os que estão conosco nesse momento. Eu sou Kim Won-gu, o líder da tribo de Filipe de Shincheonji, nomeado em nome de Filipe, um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, muito obrigado por dedicar o precioso tempo de sua agenda para participar do seminário online de Shincheonji. Espero que todos vocês tenham uma compreensão preciosa da palavra da promessa na Bíblia e se juntem a nós no caminho para o céu. Agora que chegou a hora de cumprir
o que Jesus profetizou na parábola da Bíblia, darei a você um testemunho claro sobre a realidade do cumprimento. A palavra de Deus que compartilharei com você hoje, como eu disse antes, é o conteúdo do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, Apocalipse 16. Eu acredito que você recebeu muita graça e compreensão ao ouvir as palavras de Apocalipse 15 da última vez. Agora, examinaremos o conteúdo do capítulo 16 juntos. Primeiro, o título do capítulo 16 é As Sete Taças da Ira. Podemos ler juntos. As Sete Taças da Ira. O conteúdo de Apocalipse 16 é sobre a taça de julgamento para os traidores que abandonaram a aliança com Deus e os destruidores que devoraram esse povo escolhido que traiu. Como você pôde ver nas lições anteriores, em Apocalipse 13, o povo do tabernáculo céu recebeu a marca da besta e a adorou, tornando-se os traidores. E os pastores da besta entraram lá e destruíram aqueles que traíram. Então, eles se tornam os destruidores. Deus agora derramará taças sobre eles para julgá-los. Porque as ações dos destruidores que destruíram os traidores foram más, e as ações dos traidores também foram erradas, o julgamento da ira será imposto sobre seus pecados. O lugar onde o julgamento é derramado é o lugar onde os traidores estão, e o tabernáculo céu em Apocalipse 13, onde aqueles que destruíram os traidores estão. E aqueles que derramam as sete taças da ira são os vencedores reunidos no templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse capítulo 15. Os vencedores são aqueles que lutaram e venceram o grupo do dragão em Apocalipse 12. A razão pela qual ele fez dos vencedores as taças da ira de Deus, porque eles viram e ouviram na cena do incidente o que os traidores e destruidores fizeram no Apocalipse 12 e 13. Então, em Apocalipse 16, Deus deu a conhecer que ele encheria sua ira nessas pessoas e a derramaria para julgar os traidores e destruidores. Esse é o conteúdo do Apocalipse 16 que aprenderemos hoje. Existem três pragas principais no livro do Apocalipse. Eles são as pragas dos 7 selos em Apocalipse 6, as pragas das 7 trombetas em Apocalipse 8 e 9, e as pragas das taças em Apocalipse 16 que aprenderemos hoje. A praga das taças julgam tanto os traidores quanto os destruidores, e é a última praga do livro do Apocalipse. Então, quando Deus julgar os traidores e destruidores, como ele julgaria? Ele não iria julgar de qualquer maneira, não é? Se olharmos para o julgamento em Apocalipse 16, podemos ver que os destruidores do Apocalipse 6, 8 e 9 pagam pela obra da destruição que fizeram aos traidores. Se você olhar Apocalipse 13, versículo 10, diz, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. E também em Apocalipse 18, versículo 6, é dito, retribuem-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Porque os destruidores que pertencem a Satanás engoliram e destruíram o tabernáculo de Deus em Apocalipse 8 e 9, no Apocalipse 16, há o conteúdo dos destruidores serem destruídos e desaparecer. Exatamente o mesmo. Os detalhes serão explicados durante a revisão da referência principal. É dito que, como resultado do derramamento das taças de julgamento, várias pragas caem sobre os traidores e destruidores. A grande cidade da Babilônia é dividida em 3 partes e as cidades das nações se desabaram.
Agora, vamos entrar na referência principal e olhar detalhadamente. Vamos ler as palavras de Apocalipse 16, 1 e 2 juntos. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Todos vocês leram bem. O versículo 1 diz que uma forte voz veio do templo e dizia para derramar as 7 taças da ira sobre a terra. Esse templo aqui é o templo do tabernáculo do testemunho no Apocalipse 15, onde os vencedores estão reunidos. Visto que Deus está com o templo do tabernáculo do testemunho, a voz vinda do templo é a voz de Deus. Aqueles que lutaram e venceram a besta se tornaram as taças de Deus, cheias da ira de Deus. Então, o que seria essa terra onde a ira é derramada? Apocalipse 13, versículo 3 diz: toda a terra se maravilhou após a terra. E no versículo 8 diz: adoraram-na todos que habitam sobre a terra. E em Jeremias 17, versículo 13, está escrito que os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Assim, a terra onde a ira é derramada são os santos do tabernáculo céu que traíram os que receberam a marca da besta e adoraram em Apocalipse 13. O versículo 2 diz que quando uma taça foi derramada sobre a terra, feridas malignas e dolorosas se abriram naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem, ou seja, os traidores. O que significam as feridas malignas e dolorosas? Quando se trata de feridas, falamos sobre as feridas abertas da pele, né? Não é que essas feridas foram feitas no corpo dos traidores, mas está falando sobre as feridas do coração. Quando as feridas malignas e dolorosas, o mal, aqui, se refere ao fato de que o povo escolhido abandonou a aliança com Deus, reconheceu a doutrina dos destruidores e até ofereceu adoração com essa doutrina. E a Deuteronômio 32, 33 diz que o vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Isso é, o veneno é a lei eclesiástica de Satanás que mata o espírito do homem. Abrir as feridas malignas e dolorosas significa que o ato dos traidores receberem o mal e o veneno do destruidor besta foi revelado pela palavra da ira. E esse fato não pode ser negado ou escondido. Ou seja, as feridas abertas do coração significam as dores e feridas do coração. Resumindo, a essência da praga da primeira taça é derramar a palavra da ira de Deus sobre a terra para revelar o ato de traição, as falhas do povo escolhido do tabernáculo, que abandonou a Deus como Adão, serviu a um falso pastor e reconheceu a falsa doutrina da serpente. A seguir, vamos ler juntos as palavras de Apocalipse 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. No versículo 3, a segunda taça é derramada no mar. Na Bíblia, a parábola do mar aparece em Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. E se você olhar para os versículos 15 a 17, uma besta sai do mar e diz que eles são reis que se levantarão da terra. O mar se refere ao mundo, especialmente o mundo governado por Satanás. Além disso, se refere à besta com 7 cabeças e 10 chifres que saiu do mar, em Apocalipse 13, os destruidores. E as criaturas vivas do mar
significam todos os crentes do mundo, incluindo o santo de tabernáculo que pertence à besta. A água do mar é como a vida para as criaturas que vivem no mar. A água do mar no texto se refere à doutrina do falso pastor que os crentes do mundo consideram como a água potável espiritual. Mas diz que quando a taça da ira é derramada no mar, ela se transforma em sangue como a de um homem morto. Isso significa que quando os falsos pastores são julgados com a palavra de Deus, as doutrinas de Satanás que eles falam são reveladas como mentira nas quais não há vida, como o sangue dos mortos. Portanto, a essência da praga da segunda taça é revelar a doutrina dos destruidores, os falsos pastores como mentiras, que não têm vida, e as congregações não conseguem mais ouvir o que os destruidores pregavam. Agora, em seguida, vamos ler os versículos 4 a 7 juntos. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O anjo derrama a terceira taça da ira nos rios e nas fontes, transformando em sangue. E deu sangue para o inimigo beber. Assim como a água física nos dá a vida, a palavra que dá vida à nossa alma é comparado à água na Bíblia. A fonte, que pode ser chamada da origem das águas, é como um pastor que dá testemunho das palavras, e o rio que flui da fonte se refere aos evangelistas que pregam a palavra. Em João 7,38, Jesus disse: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Apocalipse capítulo 8, ao som da terceira trombeta, fontes de águas e rios receberam julgamento. Em Apocalipse 8, 10 a 11, uma estrela chamada Absinto caiu do céu nas fontes e nos rios. E porque as águas ficaram amargas, muitas pessoas morreram. As fontes e rios que foram julgados quando a trombeta soou foram os pastores e evangelistas do templo do tabernáculo que pertenciam a Deus. No entanto, no Apocalipse 16, os rios e as fontes onde a taça é derramada são de afiliações diferentes. Desta vez, os evangelistas e pastores que pertencem a Satanás são julgados. Esse julgamento é o cumprimento do que foi lhe dito no Apocalipse 13, quando dizia: quem matar a espada também será morto à espada. E é dito que quando derramou a taça, a água se tornou em sangue. O sangue de Jesus é a palavra da vida que devemos beber. Mas o sangue no texto se refere à falsa doutrina sem vida dos destruidores. Quando derramou a taça nos rios e nas fontes, eles se transformaram em sangue. Isso significa que os falsos pastores e evangelistas de Satanás são julgados pela palavra da ira de Deus, e as doutrinas pregadas pelos destruidores foram reveladas como mentiras sem vida. Da perspectiva dos destruidores, quanto mais eles derramam suas taças, tudo sobre eles são revelados. E no versículo 6, diz que, pois eles, o grupo da besta, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, Deus deu-lhes deste sangue para beber como eles merecem.
Então, qual é a razão desse grupo da besta ter derramado o sangue dos santos e dos profetas? Existiu alguém que matou muitos santos e profetas desde o tempo de Adão, não é? Sim, é o espírito maligno, Satanás, o diabo. Como o espírito trabalha através da carne, nos últimos dias, esse Satanás escolhe os destruidores para trabalhar. Portanto, julgar os destruidores seria o mesmo que julgar a quem? É o mesmo que julgar Satanás, o diabo que está controlando eles. Então, o que significa dar o sangue para beber ao grupo da besta? É para testificar e tornar conhecido que a doutrina que os destruidores afirmam ser verdade é de fato mentira como o sangue da besta, que não pode ser bebido. Portanto, é uma palavra que eles odeiam ouvir, mas chega aos seus ouvidos. Isso é fazê-los ouvir ou beber à força o sangue que não querem beber. Apocalipse 13, versículo 10, diz que quem mata a espada deve ser morto à espada. Ou seja, o que os destruidores fizeram no Apocalipse capítulo 8 e 13 será devolvido a eles igualmente. Havia coisas que eles fizeram. Eles fizeram rios e fontes se tornarem sangue e deram sangue aos santos para beber, matando-os. Da mesma forma, em Apocalipse capítulo 16, os rios e as fontes de Satanás se tornam sangue e os destruidores acabam bebendo o sangue. Em resumo, o ponto-chave da praga da terceira taça é derramar a taça sobre os falsos pastores e evangelistas que são destruidores para revelar que sua doutrina era a mentira e fazer a besta, os destruidores, ouvir diretamente que sua doutrina era uma falsa doutrina. A seguir, leremos os conteúdos dos versículos 8 e 9 juntos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Em seguida, vemos a praga da quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça no sol. E é dito que o sol recebeu o poder para queimar os homens. O que é esse sol aqui? No Salmo 84, versículo 11, o sol figurativo é um sol espiritual, como o sol na natureza, e significa Deus que brilha à luz da palavra e o pastor que pertence a Deus. Mas existem dois tipos de sóis espirituais. Um é Deus que guia o tabernáculo do povo escolhido e seu pastor, e o outro é Satanás que controla o tabernáculo dos gentios e os pastores pertencentes a ele. Esse sol que recebe a ira de Deus no texto se refere ao falso pastor de Satanás. E sua realidade é a besta que recebe o trono, poder e autoridade do dragão e profetiza a palavra do dragão em Apocalipse 13. É o Senhor Terra do Centro de Educação da Administração. Este é um pseudônimo, não é nome real. É dito que a taça da ira é derramada no sol, e o sol recebe o poder de queimar os homens com fogo. O fogo aqui se refere à palavra da ira derramada pelo falso pastor em raiva. Quando a ira de Deus é derramada, a besta atormenta mais os santos do templo do tabernáculo que estavam cativos, com suas palavras de ira, ao invés de arrependimento. Vamos olhar isso espiritualmente. Antigamente, no tempo do Êxodo, as 10 pragas de Deus caíram sobre Faraó, rei de Egito. No entanto, quanto mais pragas ele recebia, mais endurecido ficava o coração de Faraó, e ele perturbava
os israelitas ainda mais. Em Apocalipse 17 e 18, havia aqueles que estavam em cativeiro. No Apocalipse 16, explica que o falso pastor coloca mais pressão sobre esses cativos. O ponto-chave da praga da quarta taça é que ela foi derramada sobre o pastor destruidor. E ao ouvir a palavra, ele torturou os santos do tabernáculo que traíram ainda mais em vez de se arrepender. A seguir, leremos o conteúdo dos versículos 10 e 11 juntos. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Onde é o trono e o reino da besta que são julgados no texto principal? Em Apocalipse 13, versículo 2, é dito que o dragão, que é Satanás, deu o trono à besta com 7 cabeças e 10 chifres. O trono da besta, onde a taça foi derramada, é o falso pastor em que o espírito maligno desceu. E além disso, a organização de Satanás com a qual eles estão unidos. Sua realidade é o Centro de Educação de Administração. Seu reino é chamado de Babilônia, o reino dos demônios no Apocalipse 17 e 18. Em Apocalipse 12, o filho com o cetro de ferro luta e vence o dragão e destruidores que pertencem a ele. Desse ponto em diante, Deus julga junto com os vencedores o reino do dragão e da besta. O que significa que o reino e o trono da besta escureceram quando a taça da ira é derramada? Como vemos em João, capítulo 1, versículos 1 a 4, se a luz é a palavra de Deus, a treva é o oposto, não é? Quando julgou os destruidores com a palavra da ira de Deus, as doutrinas dos destruidores foram reveladas como mentiras. E isso significa que eles não podem mais alegar mentira como verdade. No passado, o povo escolhido de Deus foi prejudicado pelos destruidores, não podendo falar a verdade e escurecendo. Mas, agora, a organização dos destruidores recebe o julgamento de Deus e escurece. Como resultado da praga da quinta taça, é dito que os santos do tabernáculo que pertencem aos destruidores mordiam a língua e blasfemavam contra Deus por causa de suas dores e feridas. Aqui, a dor e a ferida são a ansiedade e dor no coração causados quando eles perceberam que receberam as falsas doutrinas dos destruidores e suas falhas são expostas ao mundo. Mesmo assim, como nos dias de Noé e Ló, eles não se arrependem de seus erros. Ao invés disso, eles blasfemam contra Deus. Embora as cartas tenham sido enviadas no Apocalipse capítulo 2 e 3, os santos do tabernáculo não se arrependeram. Mesmo depois de dar a conhecer, tocando a trombeta no Apocalipse 8 e 9, eles não se arrependeram até o fim. E em Apocalipse 16, eles continuam a não se arrepender. A essência da praga da quinta taça é que quando julgou os destruidores com a palavra da ira de Deus, a doutrina dos destruidores é revelada como mentira. Eles não podem mais alegar a mentira como verdade. É isso que significa. E os santos do tabernáculo que traiu, que se tornaram um com os destruidores, não se arrependeram, apesar de suas falhas tenham sido expostas. A seguir, leremos o conteúdo dos versículos 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios
que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. O Eufrates, no texto principal, é comparado à região onde o quarto rio fluía do Jardim do Éden, no Oriente, no tempo de Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 14. Em Apocalipse capítulo 9 e 14, os 4 anjos que pecaram, Satanás, o diabo, foram amarrados nesse lugar. Assim, Eufrates é uma expressão que se refere à morada de Satanás e significa a sede das atividades dos destruidores e, na realidade, é o centro de administração de educação. Além disso, o rio Eufrates se refere ao falso pastor que pertence aos destruidores, e a água do rio se refere às falsas doutrinas pregadas pelos pastores. É dito que a taça da ira foi derramada sobre o rio Eufrates e secou as suas águas. Isso significa que os destruidores são julgados por terem ensinado e alimentado mentiras aos santos. Quando os destruidores são julgados pela palavra da ira de Deus, a doutrina que eles alegavam é revelada como mentira. Então, o que teria acontecido como resultado? A ira foi a ira de apontar suas falhas. Então, as palavras que costumavam derramar da boca como a água do rio não podem mais ser ditas. Eles não podem mais alegar sua doutrina. É por isso que diz que o rio está seco. Portanto, quando se diz que a taça da ira foi derramada sobre o rio Eufrates e o rio secou, significa que a doutrina do destruidor não estava mais na boca das pessoas e desapareceu. Desta forma, através da taça da ira, a doutrina dos destruidores foi exposta como mentira. O rio Eufrates também secou. Agora, existem aqueles que estão saindo desse cativeiro. No texto principal, os reis que dizem vir do Oriente, porque as águas do Eufrates estão secas, são eles. Eles não puderam sair do Eufrates por causa da doutrina, mas quando eles entenderam a palavra, eles saíram dela. Primeiro, o Oriente se refere ao local onde o sol nasce. Na Bíblia, Deus também é chamado de sol, né? E a luz é a palavra de Deus. Portanto, o Oriente da referência se refere ao lugar onde a obra de Deus começou. Não se trata do Oriente ou Ocidente geográficos. Esses reis do Oriente são o povo escolhido de Deus que voltaram do cativeiro na Babilônia e representam aqueles que se tornarão sacerdócio real de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando as doutrinas de falsos pastores, como a água do rio Eufrates, são expostas como mentiras, eles escapam dos destruidores que os mantinham cativos e vêm ao templo do tabernáculo do testemunho, onde Deus desceu. Nesse momento, a palavra de testemunho torna-se o caminho para guiá-los. Eles saem seguindo o caminho da palavra. Do ponto de vista espiritual, esse evento é o mesmo que aconteceu aos israelitas em Êxodo 14, que viviam uma vida de adversidade sob o rei de Egito. Quando Deus secou o Mar Vermelho e fez cruzar o Mar Vermelho com suas sandálias, ou seja, a essência da praga da sexta taça é que a taça é derramada sobre a sede da atividade dos destruidores para expor suas doutrinas como mentiras. Então, suas doutrinas desaparecem e o caminho da Babilônia para o templo do tabernáculo do testemunho será aberto. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saem.
o que significa que espíritos de demônios saíram da boca de falsos pastores. Palavras são um meio de transmitir os pensamentos do Espírito. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, é dito que o coração de uma pessoa é a casa onde o Espírito habita. Seja o Espírito Santo ou o Espírito maligno, o Espírito faz uma morada no coração da pessoa e age por meio das palavras. Portanto, o versículo da referência diz que o espírito do demônio sai da boca. Também é dito que os espíritos de demônios reúnem os reis de todo o mundo para a batalha contra Deus. Os vencedores se tornaram taças e derramaram a ira de Deus sobre os traidores e destruidores, não? Isto é uma situação semelhante a uma guerra. No entanto, as bestas não conseguiram vencer e foram encurraladas. Por isso, tentam recrutar seus apoiadores de todo o mundo. Eles estão pedindo ajuda. E é dito que reúne os reis de todo o mundo. Então, quem são eles? Assim como existe uma expressão de sacerdócio real na Bíblia, um rei se refere a um pastor que governa os santos. Isto é, os reis de todo o mundo são os pastores do mundo. Eles são os soldados do diabo que foram convocados para lutar contra Deus. Onde os reis de todo o mundo são convocados para a guerra, eles são convocados para o Armagedon. Alguns de vocês podem ter ouvido falar da Batalha do Armagedon. Diz que todos os reis do mundo se reúnem para lutar. Então, alguns de vocês podem ter pensado nisso como a Terceira Guerra Mundial ou uma guerra nuclear. Na verdade, a área chamada Armagedon tem sido um campo de batalha onde Israel e os gentios frequentemente lutavam desde os tempos antigos. Era um lugar de muitas guerras nos tempos do Antigo Testamento. Armagedon, no versículo 16, é uma parábola do nome geográfico. Portanto, não vai travar a guerra física aí. Ao comparar o Armagedon, onde Israel travou muitas guerras, está expressando o campo de batalha espiritual, onde os reis do mundo se reúnem e lutam. Visto que a guerra está sendo travada aqui, onde as taças são derramadas, o tabernáculo céu de Apocalipse 13 pode ser chamado de campo de batalha espiritual, ou Armagedon. E as bestas tentaram reunir seus soldados nesse campo da batalha para ajudá-los. Você entende? E além disso, onde quer que os reis da Babilônia e os trabalhadores do templo do tabernáculo do testemunho lutem, isso pode ser chamado de Armagedon. Em conclusão, o Armagedon em Apocalipse 16 é o Armagedon espiritual, um campo de batalha espiritual, onde os reis da Babilônia espiritual e os trabalhadores do templo do tabernáculo do testemunho lutam. A seguir, vamos ler juntos Apocalipse 16, 17 até o último versículo. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 1 talento. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Agora, a sétima e a última taça foi derramada no ar. Ar. Derramar no ar significa informar a verdade dos traidores e destruidores por meio do boato e pela mídia. Significa que foi transmitido para muitos lugares sobre a verdade dos traidores e destruidores que apareceram conforme a Bíblia.
que a besta com 7 cabeças e 10 chifres que saiu do mar eram os destruidores. Os santos do tabernáculo que receberam a marca deles e a adoraram eram traidores. Além disso, significa que o ato ilegal de constituir os evangelistas do templo do tabernáculo como pastores presbiterianos com uma única ordenação é conhecido em todo o país por meio de livros e da mídia. Esse som do testemunho foi transmitido de boca em boca e espalhado por toda parte, e o efeito foi maior do que qualquer outra taça. Depois que as notícias de traição e destruição se espalharam, Deus que veio ao templo do tabernáculo do testemunho diz: está feito. Relâmpago significa um movimento rápido dos espíritos. E vozes e trovões significam as palavras do julgamento e da ira de Deus. E o forte terremoto significa que os corações dos santos que haviam adormecido espiritualmente por pertencer à besta, o destruidor, estão abalados. Os santos acreditavam que a denominação que pertenciam era uma igreja ortodoxa, segura, com salvação, mas eles perceberam que era a morada de Satanás. Então, seus corações ficaram abalados. A essência da praga da 7ª taça é que ela é derramada no ar. Isto é, boato, mídia. Isso significa que relatos da mídia sobre ações dos traidores e dos destruidores, ou seja, esses eventos que aconteceram no tabernáculo que traiu, são divulgados para todo o país, para que todas as igrejas saibam disso. Com a última 7ª taça, a grande cidade da Babilônia é dividida em 3 partes. A grande cidade Babilônia da referência é a morada dos demônios, onde está o trono de Satanás. E o fato de ser dividida em 3 partes significa que dividiu o templo do tabernáculo, Babilônia, o reino da besta, e o templo do tabernáculo do testemunho. Isso é, foi dividido em morada dos traidores, dos destruidores e dos salvadores. Enfim, más pessoas se reúnem com más pessoas, e boas pessoas se reúnem com boas pessoas. E a cidade, ilhas e montanhas de todas as nações que desmoronaram pelo julgamento da cidade da Babilônia representam muitas igrejas nesse mundo. E, na realidade, são filiais do Centro de Educação da Administração em todo o país. As ilhas e montanhas que desapareceram significa que a cidade da Babilônia, que recebeu a ira de Deus, desapareceu. Há mais uma punição remanescente no julgamento da 7ª taça. É a praga de grande granizo que pesou 1 talento. No tempo de Moisés, realmente caiu do céu o granizo. Mas o granizo no cumprimento do Apocalipse não é granizo real, mas espiritual. Isso significa a palavra da ira, e o pastor que recebeu a palavra da ira, que é o pastor que testemunha. A realidade é o novo João que profetiza depois de receber as palavras do Apocalipse hoje. O novo João é o pseudônimo do pastor prometido, que é comparado ao apóstolo João quando o livro do Apocalipse se cumpre. A pedra de granizo no versículo da referência é o mesmo que granizo e fogo misturado com sangue em Apocalipse 8:7, ou o grande temporal de granizo no último do versículo de Apocalipse 11. Vejamos o significado dessa pedra de granizo que pesa 1 talento cair do céu sobre os homens. Assim como Deus deu a Jesus a autoridade de julgamento na primeira vinda, hoje Jesus dá a autoridade de julgamento para o vencedor. E ele testifica as más ações dos traidores e destruidores no templo do tabernáculo do testemunho. Até agora, observamos o conteúdo de Apocalipse 16. Vamos agora concluir a palavra de hoje. Primeiro, este é o conteúdo que informa o julgamento dos traidores e destruidores, depois de Deus tomar os vencedores como taça da ira, reunidas no mar de vidro, diante do trono de Deus.
Segundo, o julgamento da taça da ira, que julga os traidores e destruidores, será cumprido de acordo com a mensagem de Apocalipse 10, mostrado pelo anjo que pisava o mar e a terra, e dizendo-lhes para julgar os traidores e destruidores. Terceiro, é o julgamento que paga o dobro para o grupo do dragão, a besta, como fizeram nos capítulos 8, 9 e 13 do Apocalipse. Quarto, através do julgamento dos destruidores em Apocalipse 16, se cumpre as palavras de Apocalipse 6, que clamava a vingança do sangue dos mártires. E o julgamento de Apocalipse 16 é o julgamento da ira que contém o coração de Deus, que tem estado em tormento por 6.000 anos. Com isso, o mundo que Satanás tem controlado e governado desde o pecado de Adão chega ao fim, e a era do reinado de Deus começa. E esta é a palavra de esperança que anuncia isso. Agora, vamos encerrar o conteúdo do julgamento das 7 taças da ira em Apocalipse 16. Na próxima lição, Apocalipse 17, será testemunhada o mistério da prostituta destruidora, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, os falsos pastores, a realidade do vinho do adultério, o alimento de Satanás dado pelos falsos pastores. Espero que vocês participem da próxima lição para verificar a realidade e se tornar um com a palavra da verdade. Muitos pastores e família de fé na aldeia global que estão conosco aqui, estamos lendo as palavras da Bíblia sobre o mesmo céu. Embora sejamos de raças e línguas diferentes, nosso anseio pela palavra de Deus é o mesmo. Nós temos acreditado no céu e na vida eterna até hoje. A única maneira dos crentes conhecerem a Deus e viverem com esperança é por meio dessa Bíblia que está em nossas mãos. Já que começamos nossa fé com a Bíblia, devemos ter a fé de acordo com a Bíblia para alcançar nossa esperança. Espero que todos nós acreditemos na profecia e na realidade do Apocalipse e entrarmos no céu juntos. O pastor prometido de Shincheonji viu todas as realidades na cena, onde Apocalipse se cumpriu. Além disso, o pastor prometido tem testemunhado continuamente para todas as igrejas do mundo até agora, porque ele foi instruído por Jesus a transmitir o que viu. Além disso, o pastor prometido está trabalhando pela paz global, a fim de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Portanto, Shincheonji está se unindo aos ex e atuais presidentes de cada país, presidentes da Suprema Corte, presidentes da Assembleia Nacional, líderes de universidades, organizações de cada religião, e se tornando um, gritando, nós somos um. Além disso, Shincheonji está compartilhando a palavra do cumprimento do Apocalipse com pessoas em todo o mundo, porque queremos amar uns aos outros e adorar a Deus em paz. E muitos pastores ao redor do mundo que ouviram a palavra do Apocalipse querem assinar um MOU, Memorando de Entendimento conosco. Muitos pastores que queriam conhecer o livro do Apocalipse estão gritando em uma voz que precisamos conhecer a profecia do livro de Apocalipse e seu cumprimento. E muitos pastores convidam voluntariamente outros pastores para seminários, dizendo que os pastores devem aprender as palavras de Apocalipse e ensinar aos seus membros. Além disso, as pessoas que estão expressando sua gratidão ao presidente Shincheonji e Shincheonji por entregar esperança por meio das palavras do livro de Apocalipse durante esses tempos difíceis. Nós acreditamos em um Deus, um Jesus, e lemos a mesma Bíblia. Se todas as pessoas do mundo se tornarem um na verdade, amarem uns aos outros e criarem um mundo de verdadeira paz, o belo mundo que desejamos não será realizado.
Espero que vivamos juntos para sempre no reino de Deus, um paraíso onde só há liberdade, paz e amor. Agora, espero que todos possamos nos tornar um em Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Nós somos um. Obrigado. Deixe-me fazer uma breve oração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Pai, o Criador do céu e da terra, a fonte de todas as bênçãos, damos nossa sincera gratidão e honra ao Senhor por permitir que o seminário online de Shincheonji fosse realizado em todo o mundo. Por favor, conceda grande entendimento do céu a todas as almas que têm fome e sede da justiça. Em particular, conceda poder espiritual e habilidade especial aos pastores de cada país, para que tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir e o coração para entender a palavra do Senhor. 2000 anos atrás, um discípulo de Jesus confessou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Por favor, conceda esse tipo de coração a muitos crentes e pastores em cada país de todo o mundo religioso. Ajude todos a encontrar a palavra da verdade, vida eterna e a palavra do cumprimento do Apocalipse hoje. Pai, realize seu grande trabalho para que o mundo inteiro possa entender e se tornar um com as palavras da verdade, vida e revelação. Pai, esteja conosco, nos proteja e nos guie a cada hora em nossos caminhos. Tudo isso oramos com fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe da morte para a vida. Amém. Um nome está escrito na testa da prostituta. Diz que é a Babilônia, né? Diz que isso é mistério. Por que seria mistério? Porque a Babilônia, toda a realidade da Babilônia em Apocalipse 17 é revelada hoje. Vamos dar uma olhada nas palavras de Apocalipse 17, onde o mistério dos destruidores, a Páscoa na segunda vinda do Senhor e o julgamento da prostituta está bem registrados. Nós devemos conhecer o mistério dessa grande prostituta e saber distingui-la. Na próxima segunda-feira, ele testificará as palavras do Apocalipse capítulo 17. O horário é o mesmo, 10 horas. Além da mensagem que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade sobre a Igreja Shincheonji e a palavra, entre em contato com o número do representante de cada tribo que você vê na tela. Iremos guiá-lo detalhadamente. Em seguida, encerraremos todos os programas oferecendo o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Isso conclui o seminário do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora.